Então vamos começar mais um vídeo de fato hoje, num sabadão, para a gente poder fazer esse conteúdo para você entender melhor sobre você, se tornar protagonista da sua própria vida. E olha, hoje é um livro que eu achei muito legal, até coloquei nos meus stories essa semana sobre esse tema dos medos, né? E foi muito legal porque é de um livro agora que eu estou finalizando. Na verdade, eu já finalizei ele, né? Então, se você está vendo esse vídeo no sábado, é porque eu já finalizei esse livro, estava no finzinho. O livro, se eu não me engano, o nome é tipo Não Deixe de Fazer o que Você Precisa Fazer, alguma coisa assim, da Rita Emmett. Depois eu coloco na descrição do vídeo o nome do livro certinho para você saber, porque o título é grande e agora eu não estou me lembrando do nome do livro. Mas livro fantástico, pequeno, muito bom, bem legal, bem profundo, ele traz bastante atividade, eu gosto bastante de livro assim, né? É um livro mais interativo que você pode rabiscar. Eu, particularmente, não gosto de rabiscar livro, mas ali tem bastante atividade. Eu uso papel para fazer a anotação, não uso o livro, mas assim, eu vou escrevendo, vou fazendo várias anotações ali e vou trazendo esse conhecimento. É assim, é um livro que vale super a pena. Eu lembro, só abrindo um parênteses aqui, que eu comprei esse livro há muitos anos atrás e eu não li ele. Eu comprei ele numa Bienal do livro que tem aqui no Rio de Janeiro e, nossa, tem muitos anos que eu comprei ele e eu deixei ele guardado na gaveta. E aí, esse ano, como eu tô lendo vários livros, aí eu falei assim, deixa eu ver esse livro aí que tá parado, eu peguei na minha estante de livro, e aí vi que tinha uns livros lá que eu não li ainda e já deixei ele na minha gaveta para eu poder ler esse ano, e aí um deles foi essa grata surpresa, um livro muito bom, o título também já é muito bom, mas assim, o conteúdo dentro vale muito a pena. Depois na descrição, se você quiser dar uma lida aí, o livro vai estar aí mostrando. Talvez eu até coloque o link do livro, porque eu não sei se eu vou conseguir colocar, mas se puder, se tiver, eu vou colocar o link do livro aí e para você poder comprar. Provavelmente deve ser um livro bem acessível, porque na época que eu comprei na Bienal, não paguei mais de 20, 30 reais. Então, assim, livro normalmente é um produto muito acessível, é um conhecimento muito barato e que as pessoas parece que elas não têm o prazer de ler, elas não criaram um hábito de leitura. E aí, antes de eu falar sobre medo, só para abrir um parênteses aqui, um parênteses do parênteses, né? Eu quero te falar uma coisa que, assim, as pessoas, elas falam assim, Cláudio, eu queria ter o hábito de ler igual você. E eu falo para vocês o seguinte, eu não lia há uns 4 anos atrás. Hoje eu estou com 30, com 26 anos eu não lia. 25, 26 eu não lia livro nenhum. Não gostava de ler, eu não sentia prazer em leitura, não sentia prazer em degustar um bom conhecimento. E hoje eu sinto muita vontade, sinto muito prazer, eu gosto bastante, é uma coisa que me interessa profundamente ler livros. E assim, eu falo isso para vocês porque de fato, às vezes a leitura pode ser uma coisa meio chata, meio passiva, um troço meio duro. Só que assim, eu vou te dar duas dicas antes da gente começar a falar sobre medo para você ler. A primeira dica que eu quero te dar é escolha uma leitura que te agrade. De nada adianta você começar lendo um livro que, pô, você vai ler um livro sobre neurociência, não entende nada de comportamento humano, você não gosta, sai fora. Vai ler alguma coisa que te interesse, um romance, vai ler alguma coisa que você gosta, que você acha interessante, porque primeiro de tudo você tem que criar o prazer de ler. Esse é o primeiro ponto. Você tem que ler coisas que te dão prazer, para depois você começar a ler coisas que não te dão prazer, mas que você vai sentir vontade de consumir até o fim. E a segunda coisa, eu quero que você crie rotinas para você ler. Então, por exemplo, eu leio quando dá tempo. Não, você tem que arrumar um tempo para você ler, como você escova os dentes. Se você escova os dentes todos os dias, você tem que ter um hábito de leitura diariamente ou durante a semana para que isso se torne uma rotina na tua vida, se torne um hábito para que você coloque aquilo como sagrado. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que todo dia, toda semana, no caso, final de semana eu não coloco, mas eu faço a leitura também, mas toda semana, de segunda a sexta, eu coloco lá que eu estou fazendo minha leitura e normalmente eu coloco meus aprendizados que eu tive dentro daquela leitura do dia. Então, assim, eu separo uma hora mais ou menos para fazer essa leitura, tranquilo, eu leio 20, 30 páginas, dependendo do livro, às vezes leio 40, às vezes leio um pouco menos, mas eu não estou com pressa de ler. Eu estou com vontade de absorver o conhecimento e o conteúdo para que isso se transforme em vídeo, para que isso se transforme em atividade que eu possa utilizar na minha vida
e que eu possa passar para vocês se funciona ou não. Beleza? Então, feita essa introdução enorme aqui, 50 mil parênteses aqui antes da gente falar sobre medo, vamos de fato agora começar a falar sobre medo, que é muito importante. Medo, cagaço, pavor, insegurança, frio na barriga, entre outros milhares de sinônimos que você pode ter na tua vida aí que eu poderia trazer para você. O medo é uma coisa constante nas nossas vidas, correto? Eu tenho certeza que você tem medo, assim como eu tenho, como qualquer outra pessoa tem medo. E hoje a gente vai falar sobre os 12 tipos de medo que te impedem de agir. Porque existem milhares de medos, existem milhares de inseguranças, mas eu quero destacar 12 que eu peguei desse livro que eu tô lendo e que me chamou muita atenção, porque de fato esses 12 medos, eles te impedem mesmo. Se você já teve algum deles, eu tenho certeza que você vai olhar e você já sentiu algum desses medos, você vai ver que ele de vez em quando aparece. E ele é muito difícil porque ele às vezes acaba te travando, ele te congela. E eu vou trazer aqui para vocês esses 12 medos, vou explicar o que eles são e como você enfrentar e batalhar esses medos, que isso é muito importante. Até no livro não falou isso, essas atividades para você enfrentar, mas eu vou trazer aqui como você enfrenta esses medos, como você desenvolve isso através de ciência, através de comportamento, através de hábitos, para que você seja uma pessoa menos medrosa, mais corajosa, e que você seja uma pessoa que alcance aquilo que você tanto deseja, ok? Então, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Cláudio, estou aqui sempre profissional de desenvolvimento pessoal, comportamento humano, neurociência e entre outras inúmeras informações relacionadas à motivação, inspiração, desenvolvimento poxa, rotina, hábito e tudo que envolver você. Tudo que envolver você melhorar, eu quero trazer de conteúdo aqui para você. Filosofia, o que quer que seja, eu sempre busco me tornar alguém melhor para que você se torne alguém muito melhor, ok? Esse é o meu maior objetivo, que você se torne protagonista da sua própria vida, porque o protagonismo vai fazer com que você assuma o volante da sua vida e que você siga para o caminho que você tanto deseja, que você tanto sonha, ok? Se você estiver escutando barulho de maritaca, não repara, porque a natureza ela é perfeita e ela é feita para isso. Tem um casal de maritaca aqui do meu lado que, a bicha tá gralhando com uma vontade que eu não sei se ela tá na muda, não sei se ela tá feliz, se ela tá triste ou desesperada. Mas assim, se você ouviu a maritaca por aí, é porque ela tá gritando aqui pra caramba. Mas enfim, fora essa brincadeira aí, essa introdução meio longa, eu queria falar para vocês sobre medo. O que é o medo? Muita gente, assim, sente medo, mas não sabe o que é o medo, né? E o que de fato é o medo? Nada mais é do que uma desconfiança. O medo é uma insegurança de algo que pode vir, que pode surgir na nossa vida. A insegurança, o medo significa que assim, alguma coisa te ameaça. Alguma coisa vai te ferir, alguma coisa vai fazer você sofrer, algo ruim está por acontecer. E por isso que a gente sente medo. Ou seja, toda vez que a gente tem medo, que a gente não faz algo, é pelo fato da gente sentir que alguma coisa vai prejudicar a gente. Ou seja, eu tenho medo de pular de paraquedas. Por quê? Eu tenho medo daquilo não funcionar e eu cair e morrer. Eu tenho medo de falar eu te amo para a pessoa que eu gosto. Por quê? Porque eu tenho medo dela me rejeitar. E tudo isso eu vou trazer aqui para vocês entenderem. Ou seja, ser rejeitado é uma coisa que, teoricamente, é ruim, e aí eu vou acabar ficando chateado. Então, me ameaça. Morrer, a mesma coisa, me ameaça. Então, o medo é isso. Nada mais é do que uma insegurança de algo que a gente não conhece. E que a gente tem como é que fala? Não uma insegurança, mas a gente tem um pé atrás, porque isso pode ser que vá acabar afetando a nossa vida e prejudicando a nossa vida, beleza? Então, assim, toda vez que a gente tem medo é porque a gente sente que alguma coisa vai prejudicar a gente, beleza? Só que existem vários tipos de medo, como eu falei para você, e o título desse vídeo fala sobre 12 tipos de medo. Eu vou mostrar para vocês os 12 piores medos. Esses piores medos que impedem você de agir, que impedem você de se mexer. Porque o que eu sempre falo para vocês, o poder da ação é o poder que vai te gerar resultado, é o poder que vai fazer com que você alcance aquilo que você deseja, é o poder que vai fazer com que você, de fato, olhe para a tua vida com mais gosto e com mais prazer e alcance as coisas que você quer. Porque quando você age, você encontra resultados positivos ou negativos, como eu sempre falo. Mas quando você age, o que acontece na sua vida?
Você vai encontrar esses resultados, se vier negativo, você vai ter que se mexer para consertar a cagada. E se vier positivo, você vai manter e vai querer melhorar aquilo. Então, a ação, ela vai fazer, o maior combustível de motivação é a atuação. Por quê? Você vai ter resultado. E aí, no resultado, você vai ver se é bom ou se é ruim. Se for ruim, você vai ter que mudar, e se for bom, você vai permanecer. Então, assim, eu sempre falo para vocês, ajam. É importante, acima de tudo, você agir, beleza? Então, assim, eu vou te apresentar aqui os 12 piores tipos de medo, para você entender como você enfrentar eles e, obviamente, como que você entende se você está surgindo um medo dentro de você, beleza? Só que antes de apresentar os medos, eu quero te falar um negócio importante. Nós somos seres humanos. E como somos seres humanos, nós temos o medo como algo natural. Então eu quero que você entenda o seguinte: você não vai deixar de sentir medo. Esquece isso. Esquece. Se alguém te prometer você não ter medo, você me desculpa, só existe uma forma de você não ter medo. Você fazer uma cirurgia cerebral e arrancar a tua amígdala. Fora isso, e a amígdala não é da boca não, tem um pedaço no seu cérebro chamado amígdala, que é do tamanho de um grão de feijão. Então, assim, não tem como você não sentir medo, é impossível. Então eu falo isso para você porque a gente sempre vai ter medo, isso é natural do ser humano. Desde a época dos nossos ancestrais, os nossos australopitecos lá na época das cavernas, há 60 mil anos atrás, eles tinham medo. Eles tinham medo de um predador pegar ele. Eles tinham medo do escuro, de ficar às vezes muito dentro de um lugar muito fechado e chegar um predador, um leão, um dente de sabre, um urso, sei lá que seja, de pegar eles. Então, assim, o medo ele é natural do ser humano, a gente sente medo, ok? Então, assim, e quem não tem medo? Aí eu falo para as pessoas que não tem medo é maluco e inconsequente. Mas por que é maluco? Porque a pessoa vai fazer, desculpa o termo, vai fazer qualquer merda sem pensar. Quem tem medo vai agir sem pensar. E eu falo para vocês o seguinte: você não pode agir sem pensar, porque agir de forma impensada vai te trazer resultados positivos ou às vezes até mesmo negativos. A maioria das vezes, quando você age sem pensar, vai te trazer resultado negativo. Imagina se eu chegar ali e não pensar, chegar num policial e mandar ele tomar no cu. Desculpa. Mas imagina, se eu não pensar. O que o policial pode fazer? Ele pode me prender por desacato. Então é totalmente impensado. Você não tem medo de ser preso? Imagina eu subir numa favela aí no morro e xingar todo mundo e falar que eu vou matar todo mundo? Totalmente impensado, eu não tenho medo. Então, assim, o medo ele é bom. Ele é ele é uma válvula boa. Só que você tem que saber medir essa válvula, porque às vezes a válvula ela tá meio desnivelada, ela tá meio desregulada, e às vezes você é uma pessoa muito medrosa que te impede de fazer as coisas, ou às vezes você é uma pessoa que não tem medo e você acaba sendo muito inconsequente, ok? Então assim, o medo já é natural do ser humano e a gente nasce com ele dentro de nós. Como eu falei para vocês, tem um pedacinho do nosso cérebro chamado amígdala. E aí a amígdala que vai fazer com que a gente tenha essa sensação de perigo, de medo, de pavor. Ou seja, quando a gente sente que alguma coisa está ameaçando, a nossa amígdala ativa e a gente acaba ficando mais alerta. Ou seja, quando a gente sente medo, a nossa mão começa a suar, nosso coração começa a acelerar, o nosso organismo ele começa todo a trabalhar e funcionar para que a gente de fato fuja. Imagina você estar no mar e você vê um tubarão. Eu tenho certeza de que você vai querer sair nadando igual um louco. O teu músculo vai enrijecer, você todo vai ficar, o seu coração vai acelerar porque você está em um modo de fuga ou um modo de ação. Então, assim, o medo ele é de fato uma coisa do ser humano, não dá para você deixar de sentir medo. E aí, eu quero te contar uma história verídica de um cara. Ele era um atleta chamado Dean Potter e ele era um escalador. Eu achei muito legal a história desse cara porque ele era um cara que ele não tinha medo. Ele foi reconhecido e virou uma febre no Brasil e no mundo inteiro. Na verdade, ele é um americano e ele ficou conhecido no mundo inteiro porque ele não tinha medo. Ele era um cara, ele era um alpinista, um escalador, e ele fazia umas escaladas altamente audaciosas. Como assim audaciosas? Ele subia sem equipamento de segurança nenhum.
Ele subia de mochila e só, na mão. Ele não tinha corda, não tinha nada. Ele subia no puro. E aí o pessoal fala, você é louco? O cara é um loucaço de pedra. Ele acabava fazendo esses passeios aí sozinho e assim, o pessoal achava aquilo incrivelmente louco, porque o cara não tinha medo. E aí todo mundo perguntava, você não sente insegurança, sente medo? Ele falava, não, nem um pouco. E aí todo mundo achava aquilo louco, né? E falava assim, caraca, ele atravessava aquelas pedras de um lado para o outro com aquela corda, sem equipamento nenhum, sem corda prendendo ele. Então, assim, ele era um cara que ele não tinha medo. Ele subia com a roupa do corpo e às vezes até só com a mochila. O Jim, ele não tinha medo. E aí o que acontece? Quando as pessoas acabavam questionando ele sempre falava que ele não tinha medo, que ele não sentia nem frio na barriga. E aí todo mundo achou aquilo muito estranho. E aí alguns cientistas e alguns neurocientistas começaram a falar assim, cara, tem alguma coisa estranha com esse cara. Vamos fazer algumas análises. E aí, depois de alguns estudos científicos, eles viram que ele tinha uma falta de medo, ela era recorrente de um problema que ele tinha na sua amígdala. A amígdala dele, que é a parte do cérebro que eu falei com vocês anteriormente, ela tinha uma resposta mais lenta do que o normal. Ou seja, quando a gente vê um tubarão, se a gente está no mar e a gente vê um tubarão, a gente está na floresta e a gente vê um predador, uma onça que seja um leão, a nossa amígdala ativa tipo num estalar de dedos. A do Jim não, ela demorava horas para ser ativada. Só que aí essas horas que demorava para ser ativada, ele já fez o que ele tinha que fazer, já chegou em casa e não sentiu medo nenhum. Então assim, ele tinha essa leve falha de como é que fala? Ele tinha uma leve falha de tipo um delay. Ele tinha um delay para sentir o medo. Então ele acabava não sentindo medo. E aí, quando ele tinha que chegar perto do fogo, alguma coisa perigosa, ele simplesmente olhava para aquilo e falava: não sinto medo. Ele simplesmente fazia. E se machucasse, se doesse, beleza, ele tirava. Mas assim, a reação dele de sentir medo e ficar travado, ele não tinha. Aí você pode falar assim: pô, Cláudio, incrível, uma baita vantagem, né? O cara não sentir medo. E eu falo para você que não é uma baita vantagem. Por quê? O Jim Potter, infelizmente, ele faleceu em 2015 tentando fazer um salto de base jumping, que é aquele salto que a pessoa está em cima da montanha e ela vai querer pular com aquele wingsuit, que é aquela roupa que parece um esquilo voador, né? E aí ele foi fazer um negócio numa montanha que ninguém tinha feito nunca na vida e ele não tinha medo. E infelizmente ele faleceu. E eu falo para você, será que não ter medo é bom? Será que você ser uma pessoa inconsequente é vantajoso? Eu tenho certeza que você é uma pessoa que tem vontade de ter menos medo. Eu acredito que sim, mas não ter medo nenhum é uma coisa muito ruim. É uma coisa que vai te impossibilitar de se segurar, de sobreviver, de conseguir fazer com que a sua vida seja um pouco mais leve, um pouco mais tranquila. Porque quando você tem um pouco de medo, você age, mas você sabe que aquilo pode, você acaba pensando e calculando se aquilo vai valer a pena ou não, ok? Então, assim, ter medo é importante. Eu queria trazer essa história para vocês, para você entender que ter medo é importante, ter medo é uma coisa fundamental na sua vida, beleza? Só que entendido isso, eu quero que você entenda que o medo, como eu falei para você, você tem que saber regular o teu nível aí de medo. Por quê? O medo, ele é bom até certo ponto, desde que ele não te paralise, ele não te prenda, ele não te segure para você não fazer as coisas. E todos esses medos aqui que eu vou listar, eles te paralisam, eles te travam. Significa que você tem que eliminar esses medos? Não, você não vai eliminar. Só que você tem que vencer eles, você tem que enfrentar eles, porque eles vão sempre aparecer, eles sempre vão surgir na tua vida. Só que quanto mais forte você fica vencendo esses medos, menos medo você tem e mais assim, valente você fica para enfrentar esse frio na barriga e essas dificuldades, ok? Então, vamos lá para o primeiro medo, para a gente começar com esses 12 medos aqui que eu vou trazer. O primeiro medo é o medo da imperfeição. Quem é perfeccionista aqui vai, assim, me enlouquecer quando eu falar isso. Mas o medo da imperfeição é maldito.
É um medo que a maioria, assim, até mesmo 100% dos perfeccionistas possuem. Eu me arrisco a dizer que 100% dos perfeccionistas têm isso, o medo da imperfeição. E o que é esse medo de imperfeição? É o medo de precisar estar tudo perfeito, estar nas melhores condições para você começar a fazer algo. A melhor condição, o melhor momento, o melhor cenário, a melhor oportunidade, a melhor capacitação, blá blá blá. Imagina se eu fosse perfeccionista e falar assim, pô, não vou gravar vídeo no YouTube enquanto não tiver um baita cenário. Olha o cenário que eu tenho, uma televisão, uma parede, o meu quadro, meus livros ali atrás. Então, assim, não é nada perfeito. Eu não tenho a melhor iluminação, eu não tenho o melhor áudio, eu não tenho o melhor cenário e eu tô aqui fazendo. Então, assim, é muito importante que você entenda que, assim, a perfeição ela é impossível. A perfeição ela é inviável. A perfeição é algo utópico. O que é esse utópico? É algo que você não vai alcançar. É um sonho louco que é impossível de ser alcançado. Ok? Então, assim, esse é um ponto que você precisa entender. O medo da imperfeição te trava. Ah, eu preciso ter o melhor curso, eu preciso ter o melhor áudio, eu preciso ter o melhor conteúdo. Não, cara, não. Você vai melhorando cada vez mais. E isso que vai fazer com que você entenda e que você vá crescendo cada vez mais. E qual é a solução para você enfrentar esse tipo de medo de imperfeição? Primeiro de tudo é você entender que o mundo não é perfeito, ok? O mundo não é perfeito. O oceano não é perfeito, a minha vida não é perfeita, a sua vida não é perfeita, o mundo de fato não é perfeito, ou nada é perfeito. Nada, nada, nada. Nem a natureza em si é perfeita, que ela tem os problemas dela. Então, assim, nada vai acontecer nas melhores condições, no melhor jeito. Então, assim, não adianta você esperar a melhor condição aparecer. Óbvio, se tem momentos que você não tem condições de agir, espera, se planeja, mas se você consegue agir com alguma coisa que você já tenha, haja. Vou te dar um exemplo meu aqui, ó, eu tô com um vídeo, eu tô com o meu celular me gravando, um microfone aqui que eu comprei pela internet e o meu cenário aqui é minha televisão. Tem uma lâmpada aqui na frente que está me iluminando. É isso. Esse aqui não é perfeito. Não tem melhor coisa. Então, assim, aqui às vezes o vídeo dá eco. Não tem melhor situação aqui. Mas eu entendo que isso daqui é imperfeito e eu vou melhorando cada vez mais. Quando eu comecei a fazer vídeo, eu não tinha nem microfone. Agora eu tenho. O áudio está um pouco melhor. Então, assim, tudo isso vai melhorando. É você precisar entender que o mundo não é perfeito e não vai acontecer na melhor condição. E você não pode ficar esperando, igual um lerdo, as coisas aparecerem na melhor forma possível para você começar a agir. Essa é a primeira solução para o medo da imperfeição. Qual é a segunda solução para você enfrentar o medo da imperfeição? É você aceitar que os erros vão acontecer. Vão mesmo. E que você tem total capacidade de quê? De controlar esses erros e de melhorar. De fato. É você ajustar, você acertar, você fazer o que precisa ser feito. Vou te dar um exemplo. Tem vídeos que às vezes eu bocejo, tem vídeos que às vezes eu coço meu nariz, tem vídeos que às vezes eu falo alto e dá muito eco. E assim, vou errar. E aí eu tenho que me martirizar, eu tenho que excluir o vídeo porque não ficou perfeito? Não, é. O vídeo tem um conteúdo bom. Eu vejo ali, antes de postar o vídeo, eu vejo se o vídeo é bom, se o vídeo dá para a pessoa escutar, se o vídeo ele tem conteúdo que a pessoa consiga prestar atenção. Porra, se tá bom assim, ótimo. Alguém vai prestar atenção. O importante é isso, é alguém prestar atenção. E aí você vai melhorando cada vez mais. Pô, dessa vez não deu certo porque a iluminação não estava legal. Pô, daquela vez não estava legal por causa do áudio. E aí você vai melhorando. Eu comecei a ver que meus vídeos estavam ficando com um eco enorme e aí eu comprei um microfone. Eu ainda vejo que ainda tem eco, mas aí o que eu vou procurar? Vou colocar aquelas placas de controle acústico e tal, mas assim, não é o momento agora e eu vou encomendar isso. Então, assim, é você entender que nada é perfeito e isso é muito importante que você precisa enfrentar. Aceita que os erros vão acontecer na tua vida porque vão, sempre acontecem. E você tem a total capacidade de melhorar, consertar e ajustar o que foi errado, beleza? E assim, eu falo para você isso porque o Instagram começou com as melhores ferramentas? Não tinha stories, não tinha reels, não tinha nada disso. O Instagram não começou com isso, com as melhores ferramentas. O carro começou com o melhor conforto? Na época da Ford, o Henry Ford, quando criou o carro, foi o carro mais confortável?
Não. O qualquer negócio, começa com as melhores condições, o negócio começa saudável financeiramente, ele começa com uma porrada de cliente, ele começa com um faturamento super alto, não começa. Então, assim, nada começa perfeito. Então, você precisa entender que, de fato, a perfeição não vai existir. E o perfeccionismo, muitas vezes, está sendo uma bengala que você está utilizando para você se apoiar e fingir que você não quer fazer. E falar assim, ah, não, porque não está na hora ainda. Não está na hora nada. A hora é agora. Então, você precisa começar a fazer, ok? Então, assim, aceite as imperfeições, entenda que isso é normal, que o mundo é imperfeito e vá começar a agir e siga em frente, beleza? Esse é o primeiro medo. Vamos para o segundo medo. O segundo medo é o medo do desconhecido. Esse daqui eu conheço bastante gente que tem essa insegurança, que é um medo por algo novo, por uma nova oportunidade, um novo trabalho, um novo cargo, uma nova cidade, algo de fato novo, né? Que às vezes é até meio paralisante. Tem gente que acha que um novo trabalho, uma nova responsabilidade vai acabar atrapalhando, não é bom. Às vezes uma nova tecnologia não é bom. Hoje a gente acaba vendo uma cacetada de tecnologia aparecendo e muita gente fica com medo, fica insegura, fica sem saber o que fazer. Só que assim, a gente tem de fato insegurança do novo porque a gente acha, lembra no início, que você vai assim ter uma vida que vai te prejudicar, esse algo novo. Mas não vai, de fato não vai. E aí, qual é o enfrentamento para esse medo do desconhecido, né? Antes de falar o enfrentamento, deixa eu só falar uma coisa aqui que me veio na cabeça que eu preciso falar com você, do desconhecido. Às vezes você está na situação atual que você vai para uma situação nova e você fica inseguro. Só que sabe o que eu acho mais incrível? Muita gente está nessa situação atual, que é uma situação atual de merda. É uma situação ruim. E ela tá com medo de algo novo, porque ela tá acostumada a ficar na merda. Ela tá acostumada a ficar nesse limbo nojento. E aí quando vem uma coisa nova, ela tá com medo, ela fica paralisada, porque ela tá ali, acostumada a ficar naquele lixo. Então, assim, eu te falo que como que você vai enfrentar esse medo do desconhecido? Primeiro de tudo é você sentir que a insegurança é normal. Algo novo que vai aparecer é normal. Só não deixa isso te segurar, não deixa isso te paralisar. Entenda, preste atenção, escute, veja o que de fato é esse algo novo. E o segundo ponto para você enfrentar esse medo do desconhecido é você identificar oportunidades, ou seja, nesse negócio desconhecido. Você vai para um novo cargo, olha quais oportunidades você tem, aí você lista quais responsabilidades eu tenho nesse novo cargo. Esse. Quais oportunidades você pode criar em cima disso? Ah, eu posso criar isso, 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 isso. Escreve. Quando tem algo novo, é uma nova cidade. Beleza, você vai se mudar? Poxa, quais as vantagens você pode tirar disso? Novas amizades, novas experiências, uma oportunidade de começar do zero. Eu tenho uma amiga que, Débora, ela se mudou para uma outra cidade e ela enxergou aquilo como uma oportunidade de quê? De poder se reinventar, começar do zero, sair de uma cidade para uma outra e falar assim, tá, essa minha vida agora começa do zero, ninguém me conhece aqui, ninguém sabe quem eu sou e aqui eu vou começar e vou galgar a minha vida a partir do nada, a partir do zero mesmo, vou plantar uma semente aqui e vou fazer ela germinar. Então, assim, é você entender que às vezes o desconhecido é uma grande oportunidade para você crescer e é uma grande oportunidade para você se desenvolver, beleza? Então, assim, pense bem em cima disso, beleza? Então, começa a enxergar o copo meio cheio em cima do desconhecido. Para quê? Para o desconhecido se tornar conhecido, para o desconhecido se tornar alguma coisa mais tangível, uma coisa mais alcançável para você poder enfrentar isso com mais facilidade, beleza? Esse é o segundo medo. Vamos para o terceiro medo. Medo do julgamento. Esse daqui eu vivi durante muito tempo. Muito e muito tempo. Eu deixei esse medo aqui me paralisar durante muitos anos da minha vida. Eu deixei de fazer muitas coisas que eu poderia fazer, que eu poderia ter feito e não fiz, por causa do medo de julgamento. E esse daqui, eu te falo que de vez em quando aparece na minha vida, só que eu soube lidar muito bem com ele e hoje eu enfrento ele com muita força. E hoje eu bato nesse medo. Bato mesmo.
porque ele é um medo que ele me travou muito, eu me arrependo muito de muita coisa que eu vivi por causa desse medo. Eu me arrependo de muita coisa que eu deixei de viver também por causa desse medo. E o que é o medo do julgamento? É você não fazer as coisas por causa da opinião alheia. Por medo de ser julgado, por medo de ser chacota, por medo das pessoas ferirem o seu interior, o teu ego. E eu não falo ego como uma coisa ruim, mas de ferir você, ferir a tua capacidade. E assim, e você acaba não fazendo. Quando você sente medo de fazer as coisas, né? E eu falo isso para você que assim, por muitos anos mesmo, eu me senti impedido de gravar vídeo igual eu tô gravando para vocês, de falar sobre desenvolvimento pessoal, que é uma coisa que eu sou apaixonado, e porque eu tinha medo de julgamento. Por que eu tinha medo de julgamento? Quando eu comecei a falar sobre desenvolvimento pessoal, quando eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, todo mundo começou a me chamar de coach, como piada, falar que eu falo que eu sou um motivador de meia tigela, que eu fazia conteúdinho, que eu era um carazinho, um falador e não um realizador. E, cara, eu vou falar que isso me afetou muito na época, no início. Eu não segui uma carreira quando eu tinha 18 anos por causa do julgamento. Eu não fiz um monte de coisa na minha vida por causa de medo de ser julgado. E eu fui por um outro caminho. Mas assim, graças ao bom Deus e graças ao universo, ele conspira tanto ao nosso favor que a gente roda, roda, roda e a gente cai no lugar que era pra gente cair. Se você é um pé de laranja, você uma hora vai cair num terreno que é para nascer laranja. Então, assim, eu acho muito legal isso, se você se mexer, ok? Então, o universo ele conspira a teu favor a partir do momento que você se mexe. Mas eu falo isso para vocês porque eu tinha muito medo. Nossa, eu tinha muita insegurança e as pessoas me desmotivavam e acabavam me chateando por isso, porque eu gostava de desenvolvimento pessoal. E coach aqui no Brasil virou uma coisa muito banalizada, né? As pessoas falam muito mal. E tive que fazer um voz de água porque a bateria do meu celular acabou. Mas assim, voltando aqui ao raciocínio, eu tinha muito medo, tinha muita insegurança, eu era uma pessoa que assim, eu dependia demais da opinião alheia para me confirmar. E aí, o que acontece? O que as pessoas querem fazer quando elas fazem piada e chacota da sua vida, né? Quando você é julgado? Elas querem te julgar pelo fato delas não conseguirem mexer um músculo sequer, elas não conseguirem tirar a bunda da cadeira para se mexer e fazer pelo menos um pouquinho do que você está fazendo. Normalmente as pessoas te julgam porque elas não têm a capacidade de fazer o que você faz. As pessoas me julgam porque eu vou todo dia, 5 e pouca da manhã, para academia, porque elas não têm a capacidade de fazer. Elas me chamam de maluco, de imbecil, de doente, o que quer que seja, porque elas não têm capacidade de fazer. Então eu falo isso para você porque qual é a situação para você enfrentar esse tipo de medo de julgamento? Entenda que você está perseguindo o que você quer. Primeiro de tudo, você precisa entender o que você quer. Você está perseguindo o que você quer de fato? Esse é um ponto fundamental para você entender, não o que o outro quer. Então você não vai viver a sua vida baseada no que o outro quer ou no que o outro deseja, mas no que você de fato quer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que saber que quem te julga não tem a menor capacidade de fazer o que você faz. Quem te julga normalmente não tem um mínimo poder de esforço para fazer o que você faz e a pessoa de fato é uma vagabunda. Eu chamo de vagabundo mesmo, porque não tem a capacidade de fazer o que você faz. E o terceiro ponto para você enfrentar esse tipo de medo é que você precisa focar no que te faz bem, no que faz sentido para você e para você perseguir isso. Se faz bem para você, se você entende que aquilo tem sentido para você, se aquilo te motiva, se o que é motivar? É te dar motivo para fazer. Então, assim, se de fato faz sentido para você, siga em frente, continue, ok? Então, assim, eu falo para você porque no início das minhas lives, quando eu comecei a fazer, tinha ninguém, tinha ninguém, e eu fazia. Meus vídeos não tinham nem 20 visualizações, tinham nem 10 visualizações nas redes sociais, e hoje, cara, eu bato mais de 100, mais de 200, tem vídeos que eu bato mais de 1000. Então, assim, eu falo para você porque, assim, o início é de fato penoso, mas se você acreditar e persistir,
vai fazer sentido para você, beleza? Quarto tipo de medo é o medo de cometer erros. E isso daqui, cara, é um erro, é um medo que de fato muita gente tem, né? Na verdade, eu acho que é um dos mais comuns. O medo de cometer erro, ele é meio problemático e viciante, porque a gente fica com ele entravado na nossa cabeça desde que a gente é criança. Quando a gente faz uma cagada e a gente apanha, a gente está entendendo, o nosso inconsciente está entendendo que não faz isso porque não é legal. Errar não é bom. Então, quando você era repreendido, quando a gente te xingava, quando você fazia alguma besteira e caíam em cima de você, o seu inconsciente foi absorvendo o quê? Porra, melhor não fazer porque vai dar problema. E eu não quero ter problema e eu tô tranquilo, eu prefiro ficar assim, ok? Então, assim, se sente medo de errar e você achar que você vai ser um fracassado, que as pessoas vão gritar com você, que não vai dar certo, que tudo vai explodir, que o mundo vai acabar quando você errar. Então, assim, uma coisa que eu te falo que é muito importante: a vida vai continuar se você errar. Você não vai morrer se você errar. Ninguém vai se preocupar com isso, de verdade. Ninguém vai se preocupar com você errando. Ah, vou criar um negócio, não deu certo. Cara, ninguém se preocupa com isso porque a gente tem outras preocupações. Todo mundo tem suas próprias preocupações. Eu não vou ficar me preocupando se você está quebrado ou não. Não vou ficar me preocupando se você foi para o quinto dos infernos, se você está bem ou não. Eu não vou me preocupar com isso porque as pessoas não vão se preocupar com isso, porque ela tem outras preocupações. Então eu falo isso para você porque, assim, você não é a cereja do bolo. Você não é o último biscoito do pacote. Não. Você é uma pessoa normal como qualquer outra no mundo. Então, assim, siga, continue. E aí, como que você... Qual é a solução para que você vença e enfrente esse tipo de medo? É um só. Você precisa entender, observa o que pode dar errado, tá? E você vai criar 3 situações para que você possa resolver esse tipo de cagada ou tipo de medo que pode acontecer. Pô, eu tô com medo de pedir aumento para o meu chefe. Você vai criar 3 tipos de situação. Eu aprendi isso na terapia que eu fazia, que é o seguinte: você vai criar várias situações. Eu peço aqui para você criar 3, que normalmente eu fazia 3. Você vai criar o seguinte: eu vou pedir aumento para o meu chefe. Beleza, você vai pedir aumento para ele. Que 3 situações podem acontecer? Ele aceitar e me dar um aumento. Ele não aceitar e falar que não vai rolar de jeito nenhum, porque eu não mereço e porque eu trabalho mal pra cacete. E a terceira, ele não topar porque eu não tenho... Como é que fala? Porque não é o momento. Talvez ele vai falar assim: ah, pô, não vou te dar um aumento porque não é o momento. Beleza. E aí, qual é a solução que você pode dar para essas 3 situações? Beleza? Pô, ele me dá um aumento, eu vou ficar super feliz, eu vou trabalhar mais, eu vou ficar mais empenhado. Ele falar que eu sou um bosta e que eu não presto e que eu sou um péssimo profissional. Eu provavelmente vou pedir demissão ou provavelmente vou ficar muito chateado. E qual é a solução que eu vou fazer para em cima disso? E o terceiro, não é o momento. Qual é a solução que eu posso dar? Oferecer melhorias que eu posso entregar para ele? O que tipo de coisa você pode oferecer para que esse tipo de medo seja vencido, ok? Quando você cria essas soluções, o que acontece? Quando eu fazia isso na minha vida, e ainda faço até hoje, eu me sinto mais seguro para agir. Eu sinto mais segurança para fazer as coisas. Eu sinto mais previsibilidade. Ou seja, eu sei quais são atitudes que a pessoa pode tomar, e aí você não pode pensar em milhões, ok? Por isso que eu falo de 3 a 5, tá? Ocasiões, e traz a resolução para cada ocasião. Dentro disso, você fala assim: tá, se uma dessas 5 acontecer, pelo menos eu tô aqui municiado do que pode acontecer, e se caso acontecer algum problema, eu vou saber resolver e vou tirar de letra, beleza? Então, essa é a forma que você vai enfrentar esse medo de errar, beleza? Quinto medo, medo do sucesso. Medo do sucesso eu acho meio louco, porque muita gente acha que o sucesso vai te deixar snob, vai te deixar uma pessoa ruim, ou até mesmo desumilde. E não tem nada disso, né? Isso daí eu acho que é a maior falácia que as pessoas falam. Tipo, sucesso não tem nada a ver com snob. Óbvio que tem gente que fica idiota, tem gente que fica snob, mas assim, a maioria das pessoas não fica snob, não fica desumilde, não fica idiota por causa de, porra, sucesso.
porque alcançou a coisa que queria. Pô, pelo amor de Deus, não. Sucesso não faz você ser mais snob. Sucesso faz você se autovalorizar. E isso é diferente de ser snob, ok? Então, assim, você se autovalorizar é diferente de você ser snob, ser uma pessoa prepotente. Se autovalorizar é você entender seus valores, entender seus potenciais e reconhecer isso. Mas ser snob é você achar que você está acima dos outros por causa das suas habilidades e das suas competências. Nunca se coloque acima dos outros. Então muita gente tem medo de alcançar o sucesso por causa disso. Porque tem medo de ficar rica, porque tem medo de ser sequestrado, porque tem medo de ter problema com família, arriscar a própria vida. Tem gente que tem medo disso, ok? E assim, se você tem medo do sucesso, eu quero te passar uma solução para esse tipo de medo para você enfrentar na tua vida, que é o seguinte: olha para as pessoas de sucesso que você se inspira, que você acredita que é, tipo, que é para você um ícone. Olha para essas pessoas de sucesso e vê como que elas agem e vê se elas de fato são snobs, desonestas, desumildes, se elas sofrem sequestro a cada semana, se elas têm algum tipo de problema. Começa a ver. Começa a analisar os prós e contras para ver se de fato o sucesso vai te fazer mal, ok? Porque o sucesso faz bem para todo mundo. E eu quero que você tenha sucesso na sua vida e eu quero que todas as pessoas tenham sucesso, porque você merece isso, ok? Vamos para o sexto medo. Medo de manter um alto padrão. E esse daqui eu acho meio louco, né? E alto padrão, gente, não tem a ver só com dinheiro e ostentação, ok? Alto padrão significa você manter o sarrafo alto, sempre. Alto padrão é você manter o sarrafo alto direto. Você tem medo de entregar sempre o seu melhor. Por quê? Porque você tem medo das pessoas te cobrarem quando você não entrega o seu melhor. Exemplo, imagina que aqui eu faço live toda semana e uma live não foi tão boa, não foi tão legal. E aí não fiquei no alto padrão nesse dia. E alguém vai reclamar comigo. Eu vou ficar chateado? Porra, não vou ficar chateado. Porque eu tenho que me entender. Tem gente que não faz a live, por exemplo, se eu fosse uma pessoa que tivesse medo de manter um alto padrão, eu falo, pô, não vou fazer a live não, porque hoje eu não tô legal. Porque hoje eu acho que o conteúdo não vai ser bom. Não. Entrega, filho. Entrega. O negócio é entregar. Entrega o conteúdo porque vai fazer diferença para alguém. E sempre faz. Alguma coisa que você fala sempre faz a diferença. Ok? Então, assim, dá o seu melhor. Sempre. Sempre. Independente da situação que esteja, dê o seu melhor. Entregue alto padrão. Sabe por quê? Sempre tem alguém olhando. Sempre tem alguém olhando para você, ok? E aí, qual é a solução para esse tipo de medo? É você entender, primeiro de tudo, que você não é high level. E o que é o high level? Você não é o autodidata 24/7, que é 24 horas, 7 dias por semana. Pô, você não vai ser high level todo dia, toda hora. Óbvio. Você não vai entregar o seu melhor todo dia no talo, porque vai ter dia que você tá mal, tem dia que você tá bem. Você tem altos e baixos, a vida é feita de altos e baixos. E o segundo ponto é assim, mantenha a média alta. Tenha média alta. Tenha um sarrafo alto. Entrega sempre o seu melhor quando você puder, porque essa média alta vai te trazer reconhecimento, vai te trazer oportunidade, vai te trazer uma cacetada de benefícios para tua vida, para que você enfrente isso e que você alcance coisas melhores na tua vida. Então, assim, para de ter esse medo de alto padrão e enfrenta ele, entendendo que entregar o alto padrão vai te trazer oportunidade, vai te trazer benefícios e vai te trazer uma vida muito mais próspera e muito mais plena, ok? De fato. E aí, só uma frase para esse tipo de medo que é o seguinte: quando eu entrego o melhor para a vida entrega o melhor para mim. Então, entregue sempre o melhor para a vida. Entregue o melhor conteúdo, entregue o melhor vídeo, assim como eu estou tentando entregar aqui para vocês, e entregue o seu melhor. Então, assim, eu estudei pra caramba para fazer esse vídeo aqui, que vai ficar grande, mas, assim, eu quero entregar o meu melhor para vocês. Você está compreendendo? Então, assim, é você entregar de fato o seu melhor, é você mostrar tudo que você quer entregar para as pessoas, porque, assim, a vida vai te recompensar. Uma hora ela vai, não é no seu tempo, mas ela vai te recompensar, ok? Sétimo medo é o medo da mudança.
mudar. Mudar gera medo, né? Mudar gera medo, né? Mudar de emprego, mudar de casa, mudar de corpo, mudar de alimentação, mudar de tudo, né? Sempre mudar é uma coisa que apavora, que amedronta, que faz com que a gente tenha muita insegurança, né? Mas sempre precisa entender que a mudança é necessária na nossa vida e até mesmo obrigatória. Na verdade, você precisa entender que a mudança é para ser a única constante na tua vida. Então, qual é a solução para esse tipo de medo aqui? É você ver a vantagem dessa nova mudança. Assim como o desconhecido, é você começar a olhar como a mudança ela é positiva, como a mudança vai te fazer bem, como a mudança de fato ela pode ser alguma coisa benéfica na tua vida, beleza? E segundo, abrace a mudança como algo novo, como algo bom, como algo positivo, como algo assim, de fato que vai te enriquecer e fazer algo muito bem na tua vida, beleza? E aí, para eu finalizar essa sétima mudança, eu quero trazer uma frase de Leandro Carnal que eu acho fantástica, que é a seguinte: mudar é difícil, não mudar é fatal. Ou seja, aonde você quer estar quando essa crise passar. Então você precisa entender que assim, mudar é de fato uma coisa que é precisa ser feita constantemente, beleza? Oitavo medo é o medo de excesso de responsabilidades. Muita gente tem medo de assumir mais responsabilidade, tem medo de assumir mais coisas, mais atividades e depois não cumprir, não aguentar cumprir. Esse, para falar a verdade, eu até curto ele. Por quê? Porque tem gente que pega tudo, quer fazer tudo e assume tudo. E isso é muito ruim para esse tipo de pessoa. Então, assim, ela pega tudo e não entrega nada. Isso é horrível. Eu conheço muitas pessoas assim que assumem uma porrada de responsabilidade, entrega tudo mal feito ou não entrega tudo no prazo, e aí todo mundo fica chateado e fica triste com a pessoa. A pessoa fala assim, pô, por que você não negou? A pessoa, não consigo negar, né? Não consigo dizer não. Então, assim, se você não sabe dizer não e sente esse medo, cara, cultiva ele. É ruim o que eu falo para você cultivar, se você não sabe dizer não. Porque é um medo que, assim, de você ter excesso de responsabilidade, você vai ter medo de não conseguir cumprir tudo. Então, isso é uma coisa importante que eu acho legal para você. Se você quer começar alguma coisa nova e teme por novas responsabilidades, tomarem o seu tempo e tudo mais, eu vou te dar uma atividade para você fazer. Cria uma lista de afazeres da sua semana, por exemplo, ó, igual tem aqui. Uma lista de tudo que eu vou fazer no meu dia tá aqui, nesse papel. E aí, tudo que eu tenho que fazer no meu dia tá ali e eu vou fazendo. Então, você precisa analisar o quê? O que você tem para fazer no seu dia, normalmente, e o que você pode acrescentar de novas responsabilidades se você abrir um negócio novo, começar alguma coisa nova, ok? E você vê se isso vai atrapalhar algum momento você ter mais responsabilidade ou se de fato não vai atrapalhar e vai te fazer bem. Então pega isso para a tua vida e aplica no teu dia a dia. Anota os afazeres que você tem rotineiros do seu dia a dia e veja se você pode colocar alguma coisa nova, uma responsabilidade nova para você enfrentar esses novos desafios, beleza? Qual é a solução para esse tipo de medo? Saiba delegar atividades. Ou seja, você precisa entregar para pessoas, às vezes, atividades e responsabilidades que outras pessoas podem tomar e que você não precisa centralizar e tomar conta de tudo. Às vezes você quer monopolizar o controle e o poder e as responsabilidades e você acaba sofrendo, você passa mal com isso. Você sofre de ansiedade, você sofre de uma porrada de coisa porque você está querendo abraçar o mundo e você não vai conseguir. Então aprenda a delegar, não delargar. Porque delargar é você jogar no peito da pessoa e falar, se vira. Não, ensina ela, mostra para ela o que precisa ser feito. E sim, aí depois você consegue deixar com que a pessoa vá fazendo. E a pessoa vai conseguir fazer, eu te garanto. Se você ensinar bem, a pessoa faz. E às vezes faz até melhor do que você. Porque muita gente é melhor do que você em muitas coisas. E às vezes você acha, ah não, só eu consigo fazer. Não, ensinando bem, você consegue mostrar para as pessoas que elas são capazes de fazer as coisas que você quer fazer, ok? Nono medo é o medo de sentimento. E aí é um medo que, assim, a pessoa evita qualquer tipo de conflito. O medo de sentimento é que, assim, eu não quero ter um sentimento forte. Eu não quero ter uma emoção desagradável. Ou seja, tem muita gente que não entra em discussão por causa disso. Deixa a pessoa falando sozinha porque ela não quer se indispor. É um tipo de pessoa que, assim, eu até
entendo as pessoas que são assim, mas eu te falo que isso te faz muito mal. Por quê? Porque você não consegue se impor. Porque todo mundo vai te achar um fraco. Porque todo mundo vai te achar uma pessoa mole. E isso não é legal. Então, assim, qual é a dica que eu dou para você aí? Qual é a solução que eu te dou para esse tipo de medo, de sentimento? Saiba se impor. Esse é o primeiro ponto. Você tem que saber se impor, saber colocar, ver suas habilidades, ver suas competências e ser firme, pisar firme com isso, que é muito importante. E segundo, se entenda. Veja até onde essa emoção forte vai te levar, porque às vezes você pode ficar muito mal e de fato é melhor você evitar, mas às vezes não vai fazer tão mal. E às vezes para a pessoa que está discutindo é importante que ela escute o seu ponto e é importante que ela preste atenção no que você tem a falar, porque você vai agregar, porque você vai acrescentar e porque você vai trazer sempre coisas melhores. E isso vem da inteligência emocional. Se você sabe entender bem os seus sentimentos e as suas emoções, você consegue lidar bem com situações assim complicadas. Então, o que você pode fazer? Eu sei que eu vou ficar estressado aqui, silêncio. Eu sei que aqui eu vou me estressar um pouco, mas eu preciso botar um pouco para fora para as pessoas entenderem que eu tô insatisfeita com esse tipo de coisa. Beleza. E aí você pode falar, beleza? Tenha entendimento das suas emoções. Não vá agir com raiva. Haja com sabedoria, beleza? Ok. 10º medo é o medo de terminar. E aqui não é terminar um relacionamento só não, tá? É um término de qualquer coisa. É um término de atividade, é um término de um relacionamento, é um término de uma dieta, é um término de uma série, o que quer que seja. Por quê? Porque você tem medo do que vai vir pela frente. Se é uma atividade chata, se é uma pessoa nova que você não está a fim de conhecer, se é uma série nova que vai te incomodar. Então, assim, é um medo de terminar. E às vezes você fica protelando, deixando para depois o que você tinha que estar fazendo, e você não faz porque você tem medo de terminar aquilo. Termina o que tem que ser terminado. Finaliza o que você tem que finalizar, porque senão você é uma pessoa que deixa para depois e a tua vida está sendo desperdiçada, sendo jogada no ralo aquilo que você precisa fazer. E você pode alcançar muito mais coisas se você terminar essas coisas. Então, assim, começa a entender isso. Beleza? Qual é a solução para esse tipo de medo? Você precisa entender que a vida é feita de ciclos. Então, para um ciclo começar, o outro tem que terminar. Então, você precisa encerrar ciclos, você precisa encerrar trabalhos, você precisa encerrar as coisas para que sim você dê oportunidade para o novo, para o desconhecido, para aquilo que está por vir. Isso é muito importante. E segundo, muitas vezes, às vezes você não quer terminar alguma coisa porque você está acostumado. Então, qual é a solução que eu te dou? Desacostuma. Entenda que isso não é para ser um costume, não é para ser um hábito na tua vida, não é para ser corriqueiro. Então, desmitifica isso na tua vida, tá? Para de achar que terminar é ruim, é bom finalizar as coisas, então finaliza e siga em frente, beleza? 10º e penúltimo medo é, 11º, né, e penúltimo medo é o medo da rejeição. Medo de ser rejeitado, né? Esse daqui é o famoso medo de tomar um não. Esse é um medo duro, né? Eu vou te falar que eu senti muito isso. Hoje eu não sinto tanto porque eu trabalhei na área de vendas durante muitos anos. Então, assim, hoje eu tô um pouco mais cascudo com isso. Mas o medo da rejeição é aquela pessoa que ela tem medo de ser negada. E quando a pessoa ela é negada, ela toma uma rejeição, ela é uma pessoa que acha que o mundo está contra ela, que a pessoa não gosta de você, ela não está afim de falar com você, ela não gosta da sua competência, ela não gosta da sua pessoa, e isso não tem nada a ver. Normalmente não é nada, às vezes a pessoa está negando uma situação, uma oportunidade que ela não quer pegar mesmo. Então, assim, você precisa entender isso e deixar bem claro, saber separar o pessoal do profissional, você saber separar as coisas. Às vezes a pessoa não quer ir para algum lugar porque ela não gosta. Ela não é que ela não gosta de você, ela não gosta do lugar, ela não gosta do ambiente, ela não gosta da situação e pronto. Não é não gosta de você. Então você precisa entender isso. O medo da rejeição ele tem que ser desmistificado na tua vida. E como que você enfrenta o medo da rejeição? De duas formas. Primeira, enfrente mais nãos na vida. Fica mais cascudo. Dá mais cancha, mais casca, mais resistência. Como que você toma mais não? Pedindo as coisas para os outros e você sabe que você vai tomar um não. Pede as coisas, tipo, aleatória, sabendo que você vai pedir não,
para você ficar mais cascudo para você tomar não, ok? E segundo, não leve as coisas negativas, tipo as negativas que você tomar, pro lado pessoal. A pessoa não é que ela não gosta de você, é porque ela não quer. Simplesmente ela não quer naquele momento e tá tudo bem. Você nega uma cacetada de coisa todo dia, então assim, tá tudo bem você negar e faz parte, ok? E o 12º e último medo é o medo de tomar decisões erradas. Esse daqui eu deixei por último e eu quero até no final desse daqui passar um estudo para vocês e até um vídeo que tem no YouTube muito bom também. A pessoa tem medo de decidir por qual caminho seguir, qual filme escolher, qual roupa comprar ou usar, qual comida comer e depois que escolhe se arrepende. É o famoso vou assistir uma Netflix e aí você escolhe um filme e se arrepende porque você podia ter escolhido outro. E aí você deixa a pessoa, qual filme que você quer? Qual sabor de comida você quer? Qual sabor de sorvete que você quer? Que comida você quer comer hoje? Você tem medo de tomar a decisão errada, da pessoa se frustrar com você. Gente, tu vai errar. Não tem como. Então, assim, eu sempre vou falar isso para vocês. Tu vai errar. E aí, eu falo para você desse medo, isso é feito de uma causa chamada paradoxo da escolha, de um pensador chamado Barry Schwartz. Tem um TED dele no YouTube, só você escrever paradoxo da escolha e você vai ver o porquê que a gente fica tão inseguro para tomar uma decisão. Por quê? Quanto mais opções a gente tem, mais inseguro a gente fica. E quanto mais inseguro a gente fica, quando a gente escolhe, a gente acha que o outro poderia ter sido melhor. Então, assim, qual é a solução para esse tipo de medo de tomar a decisão? Cara, toma a decisão. Tomar a decisão é pior do que você não tomar decisão nenhuma. Então, cara, vai. Faz. Ah, quero escolher um filme. Escolhe qualquer um e vai. Não fica com medo, não. Ah, vamos assistir esse daqui e vai ser esse aqui mesmo e pronto. Ah, se for ruim, beleza. Pô, acontece. Tem uma porrada de filme ruim, tem uma porrada de filme bom. Eu escolhi um ruim. E tá tudo bem. Beleza? Então, assim, eu acho que esse é um ponto importante. Falei aqui sobre 12 medos. Um vídeo bem longo. Poderia ter feito até maior, mas eu não queria me alongar tanto para não ficar um vídeo de 2 horas. Tá? Mas, assim, queria trazer esses pontos para vocês. E para eu finalizar o nosso vídeo de hoje, eu quero deixar uma frase para você bem legal, que é a seguinte: pior do que morrer é não viver com medo de dar errado. Vou repetir para você. Pior do que morrer é não viver com medo de dar errado. É se esconder atrás das coisas. É se esconder atrás de desculpa, é se esconder atrás de problema, é se esconder atrás de medo. E, cara, viver é uma coisa tão boa, tão viva, sem medo? Obviamente não, sem medo não. Viva, apesar do medo, porque o medo vai estar sempre aqui. Então viva, enfrente o medo, lute contra ele, porque sim, você pode vencer. E a cada vez que você vence o medo, você se torna uma pessoa melhor, você se torna uma pessoa mais cascuda e com muito mais capacidade de enfrentar qualquer outro tipo de medo que ia aparecer na tua vida. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, comenta, compartilha aí o conteúdo para mim e se assim você gostou e se interessou, estaremos aqui no nosso próximo vídeo. Um beijo grande no seu coração e tchau, tchau.